E disse, olha só o que ele disse, Davi falando com Deus: ó Senhor, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. Ou seja, ele sentia segurança, ele se sentia protegido, ele se sentia guardado pelo Senhor. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador, é o meu rochedo, o meu refúgio. Ou seja, ele se sentia protegido, ele se sentia guardado pelo Senhor. E diz mais: o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Existia uma violência muito grande contra ele, da parte dos inimigos. Os inimigos queriam destruir, os inimigos queriam tirar a vida, os inimigos queriam ver Davi destruído. Mas da violência, o Senhor o salvou. Às vezes, existem muitas pessoas que estão se levantando contra você. Não é uma não, são várias, querendo ver o seu fracasso, querendo ver o seu sofrimento, querendo ver a sua dor, querendo tomar o seu lugar. E às vezes, pessoas que têm autoridade, pessoas que podem te prejudicar, entre aspas, humanamente falando, ela pode, mas espiritualmente não, porque Deus te guarda. Amém? Muitos são os inimigos. Tem gente me assistindo agora que você, quando eu falei essa história de Davi, você pensou assim: poxa, é isso que acontece comigo. Muitos são os inimigos que se levantam contra mim. Muitos são os problemas que se levantam na minha vida. Muitas são as lutas que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado. Mas Deus, como foi com Davi, Ele também quer ser e Ele também será com você. Agora, é importante que você venha ter um relacionamento com Deus, porque Deus, Ele se agradou do coração de Davi. Quando Deus olhou para o coração de Davi, Deus encontrou algo no coração de Davi que o agradou, e por essa razão foi que Deus o escolheu. Se o meu coração não agradar a Deus, Ele não vai me escolher. Eu preciso ser aprovado, eu preciso mostrar para Deus aquilo que está dentro de mim, algo bom que agrade-o. Quem está me entendendo? Se Deus olha para o teu coração e Deus vê que nele existe mágoa, existe rancor, existe vingança, se Deus olha para o teu coração e vê que você tem desejado coisas erradas, que você tem desejado o pecado, que você tem desejado aquilo que não agrada a Deus, como Ele vai te escolher? Davi foi escolhido por Deus pelo que estava no seu coração. E hoje não é diferente. Nós somos escolhidos por Deus pelas intenções e pelas coisas que estão dentro de nós. Quem está me entendendo? Estão entendendo, minha gente? Por isso nós temos que lutar para sermos aprovados. Deus tem que olhar para o nosso coração e dizer: que coração puro,
Que coração limpo. Deus tem que olhar para o teu coração e dizer: o coração do fulano me agrada. Quem está entendendo? Agora, se Deus olha para a gente e Ele vê que no coração a gente está desejando coisas pecaminosas, coisas impuras, no nosso coração a gente tem o desejo de cometer um pecado. No nosso coração a gente tem o desejo de se vingar de alguém. No nosso coração a gente tem o desejo de dar o troco para aquela pessoa que nos fez um mal. Você acha que Deus vai se agradar disso? Não vai. Guarde essa palavra. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração da gente. Presta atenção. Deixa eu continuar lendo aqui com você. Acompanhe. Diz assim: Davi ainda falando com Deus: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, o que nos salva dos inimigos, o que nos protege dos inimigos e daqueles que querem o nosso mal, é quando a gente invoca a Deus. Nós temos que invocá-lo, nós temos que clamá-lo, louvá-lo. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Talvez está acontecendo isso com você. Ondas de problemas estão te rodeando. Muita coisa tem se levantado contra você para te deixar com medo, aterrorizado, aterrorizada. Aí ele diz: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, olha isso, presta atenção. Na minha angústia, invoquei o Senhor. O que nós temos que fazer no momento da angústia? O que nós temos que fazer no momento em que laços de morte nos surpreendem? Nos momentos em que vem aquela onda de luta, aquela onda de problema, o que a gente tem que fazer? Clamar ao Senhor. Ele disse: invoquei o Senhor, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quando a gente clama a Deus, quando a gente busca a Deus de verdade, quando a gente procura ser aprovado por Deus no coração, Ele ouve e Ele atende o nosso clamor. Talvez, olhe bem para mim agora, o que você mais tem desejado é que o seu clamor seja ouvido por Deus. Você deseja que Deus ouça, que Deus atenda o seu clamor. Sim ou não? Mas para Ele atender o seu clamor, você precisa ser aprovado, aprovada no coração. Ele tem que olhar para o teu coração e dizer: coração do fulano me agrada. É um coração puro, sem malícia, sem maldade, sem raiva, sem rancor, sem desejos pecaminosos. Pastor Fernando, mas como é que eu faço isso? É muito simples. Você precisa confessar diante de Deus
Se existe algo no teu coração que você sabe que não agrada, que não é bom, você precisa orar e falar: Deus, limpa o meu coração, tira de mim o que não te agrada. Eu permito, Senhor, que o Senhor tire de mim o que não te agrada. É uma oração sincera. Essa oração muda tudo.